Lanterna do Abe inacreditável. A esquerda está querendo transformar Michele Bolsonaro na próxima grande liderança popular do Brasil. É inacreditável, inacreditável. Quando eu comecei a escutar uma série de elogios vindos de uma esquerda mais sofisticada, eu queria posicionar. Então, por exemplo, a ICL, eu acho muito... É uma esquerda mais sofisticada, mas muito na linha do PSTU-PSOL. Aí é muito pegajoso. Não gosto. Assisto assim, beleza. Depois tem uns canais que são... Cada canal de esquerda tem um perfil. Então, canal que eu escuto, blog do José, eu escuto. Né? O blog do José eu escuto. Ele é tipo um PSB, né? Um socialismo moreno. É mais branco. Depois tem uns que são mais PT, PSDB. Esses eu fico mais tranquilo de escutar, um PSDB petista, assim, né? Que é um cara um pouco mais educado, um pouco mais sofisticado, que é de esquerda. O raivoso, às vezes eu escuto também, um petista raivoso, assim. O que eu não vou é para o extremo da esquerda, que para mim não tem sentido escutar PCO, escutar, porque é um grupo está muito isolado lá na ponta e não vai agregar em nada nos movimentos. Quem faz o movimento é quem participa dos meios produtivos, isso é dono de banco, tá? É tudo tucano, né? Tucano, né? Então é dono de banco, é dono de grande empresa, dono de meios de comunicação. Essa turma costuma ser um petista tucano. Qual o canal mais próximo desse petista tucano? É o Meio. Meio, o canal ele chama Meio. Eles são pequenos, canal pequeno. E esse canal pequeno, um dos patrocinadores é o Armínio Fraga. Quem é o Armínio Fraga? Quem mais velho como eu sabe quem é o Armínio Fraga. Ele foi economista-chefe do Banco Garantia, do Jorge Paulo Lema. Do Jorge Paulo Lema. Saiu daqui e foi trabalhar com Jorge Soros, nos Estados Unidos. Armínio Fraga trabalhou muito tempo com Jorge Soros. Era diretor de países emergentes lá. No Brasil, ele era economista-chefe no Garantia, depois foi para lá. Jorge Soros. Saiu do Jorge Soros e veio ser presidente do Banco Central do Fernando Henrique. Aí saiu do Fernando Henrique, montou um fundo de investimento, tal, um buzilhão de dinheiro, e ele seria, pelo que eu vi, é um dos caras que dá dinheiro lá para manter o meio. Assim, a combinação é a pior possível, né? Jorge Soros, PSDB, Fernando Henrique. Mas essa é a pegada. E eles são inteligentes, eles são formuladores. Dão espaço demais para umas comentaristas. Tem uma outra comentarista que não agrega nada, tá lá só porque é mulher. Fala minhoca. Mas tem alguns comentaristas que têm sacada e, principalmente, estão ali apresentando estratégias que alguém está bolando. Alguém está bolando. E quem está bolando? Eu, por exemplo, não gosto de ver o UOL, PT, é muito PT, entendeu? Já começa a ficar muito PT. O UOL, Folha, já começa a ficar muito PT, muito pegajoso, mas tem que escutar, porque a família Frias, que é outro grande celeiro de ideias da esquerda, e são muito hábeis e muito inteligentes, e são os donos da Folha de São Paulo. Eles utilizam a Folha não para ganhar dinheiro, eles utilizam como um meio de comunicação para ganhar dinheiro através de outras atividades que eles têm, né? Como a Gráfica Plural, que faz o Enem, como atividades, enfim, tem um monte de outras empresas que eles atuam. E são muito hábeis, muito inteligentes. Eu estava lá escutando o meio e começo a ver Pedro Doria, acho o nome do cara. Ele falando, não, porque a Damares ela tem 90% da agenda alinhada com a esquerda.
é a parlamentar que mais defende, uma das que mais defende o direito dos transgêneros, não sei o que lá, papapá. Coisa que a gente já sabe, que a Damares é de esquerda. A Damares é de esquerda. Ela só não é a favor do aborto. O resto, que eu saiba, ela é de esquerda. E aí, Damares, assim como a Michele também tem uma agenda muito ali, que estaria muito próxima da nossa. Caramba! E a Michele, esse Pedro Doria, eu considero inteligente o Pedro Doria, e assim como a Michele também, você tem que dar o braço a torcer, porque ela montou um movimento. Isso a esquerda respeita demais. A direita é muito no indivíduo. O indivíduo faz, eu sou livre do grupo, e tem que ser assim. Né? Junta muito, aparece um malandro para capturar o grupo e utilizar o grupo para o mal. Eu tenho muito receio de montar grandes estruturas. A direita é mais avessa a grupos estruturados, porque sempre aparece um malandro, como todos nós somos pecadores, dentro de nós tem o mal e o bem, e aí o livre-arbítrio para escolher qual caminho seguir. É melhor você não ter muita tentação, porque a maior parte das pessoas não resiste a tentações. E grupos grandes, organizados, estruturados podem ser cooptados para o mal. Então, é da natureza da direita ser mais propenso a valorizar o indivíduo do que o grupo. Só que você precisa ter um grupo para enfrentar outro grupo. Se você peitar o CPE, o CNPJ, do movimento sem caráter, do movimento sem vergonha na cara. Então, vou peitar esse CNPJ com o meu CPF. Você vai perder. Por quê? Porque você vai desgastar. Quando acabou, aí entra o CPF do cara em cima de você zerado. Então, você precisa ter o CNPJ. O farol é isso. Tá? O farol é isso. É o nosso escudo para conseguir lutar com eles. E aí eles valorizam muito. Então a Michele, ela conseguiu montar, palavras dele, ela além de estar com a agenda feminista, montou, tal, não sei o que lá, ela conseguiu montar um movimento no PL Mulher, e isso ninguém tem. Ninguém tem um movimento feminista como eles. Porque o nosso, que veja, a esquerda, aí palavras minhas, não dele, mais ou menos foram palavras dele, né? A esquerda não consegue, essa esquerda, principalmente essa mais sofisticada, ela não consegue entender o povão. Essa esquerda mais sofisticada é uma esquerda como o Freixo, gosta de tomar Porto Tônica em Lisboa. Cara, eu não consigo nem imaginar o que é um Porto Tônica. Eu imagino que eles pegam o vinho do Porto e jogam água tônica dentro. Eu considero um crime fazer isso, é uma loucura. Entendeu? Mas é coisa de. É como falar, tomar Eric, qual é o seu drink preferido, Eric? Você toma uma pinha colada? Não, eu gosto de Coca Zero com gelo e limão. É o meu. Quando eu tô assim, querendo comemorar, é isso que eu bebo, cara. Então, tipo, você vê que o cara tá em outra esfera, porque ele fala. Eu vi o Freixo uma vez falando, eu vou tomar um Porto Tônica, é maravilhoso. Eles brindando com Porto Tônica em Lisboa, falando Porto Tônica em Lisboa é maravilhoso. Não, o cara, meu, é de esquerda mais radical. E eles têm entre aspas, uma sofisticação que impede a capacidade deles de ter uma identificação, de se identificarem, de se comunicarem com o povão, cara. Com o povão não toma isso, eu tomo raba de galo. É corote. Hoje em dia é corote. Você vê, eu tô mais velho. O que o povão toma? Eu lembro do pessoal tomando pinga no bar, na saída do trabalho, tinha em frente, do outro lado da rua, da marcenaria do meu avô, tinha um bar, e o bar, óbvio, né? O bar já é feito na frente, tem o ponto de ônibus, do outro lado da rua tem o ponto de ônibus, tem o ponto de ônibus, tem o bar. E o pessoal ficava bebendo o quê? Tem que beber fogo paulista, quando tá com dinheiro 51, rabo de galo, né? Essas porcarias.
E volta e meia, no final, sexta-feira, a garrafada na cabeça. Sempre tinha um que levava uma garrafada na cabeça. Nada que presta vindo ali. Hoje em dia o pessoal bebe corote, nem sei o que eles fazem, não sei mela, não sei, eu não sei. Eu me distanciei, como o Lula. Ele se distanciou dessa realidade. Antigamente eu lembrava, o pessoal passava o apostador do jogo do bicho. Hoje em dia está o pessoal jogando do tigrinho. Né? Então há um distanciamento. Essa esquerda caviar, essa esquerda sophisticated, né? Essa esquerda porto-tônica, eles não têm a menor ideia do que é uma mãe solteira da periferia que entra numa igreja evangélica para zerar a quilometragem e achar um varão. Ela não faz eles não sabem nem por onde começar. E aí vem a diferença. Você pega o Lula já enricado, cheio da bala, que casou com quem? Primeiro casou com uma galega, a Marisa lá, que era uma boca suja, falava muito palavrão, é loira, descendente de italiano. Acho que os filhos do Lula, tudo cidadão italiano. Tudo cidadão italiano. Mas a segunda mulher dele é a Janja. Então hoje, a cara da mulher do PT é a Janja. Quem é a Janja? Eu vou falar para você quem é a Janja. A Janja fez sociologia na Federal do Paraná. Aí ela sai da sociologia da Federal do Paraná e presta concurso e vira funcionária aí de uma prefeitura pública. Passa uns 5 anos nessa prefeitura e entra num gabinete. Já começou a política. Então ela continua concursada, mas ela é cedida para o gabinete de um deputado estadual. E fica no gabinete lá. DASzinho e tal. Né? Desse DAS, já em 2003, isso é o Lula é eleito em 2002, em 2003 ela é indicada, nada concursado do gabinete do deputado é indicação política, e aí ela vai em 2003 para trabalhar em Itaipu como socióloga, em Itaipu, indicação política. Eu perguntei para a inteligência artificial, foi concursada? Não, indicação política. Rapaz, e ficou, depois disso, grudada no topo do PT. Desde que ela vai para Itaipu, cargo indicado político em Itaipu é o filé mignon do setor público, porque é muita grana e é uma binacional, então diminui as restrições que tem. Onde todo mundo fica babando para conseguir comissão, para conseguir coisa lá. Então, assim, não vou falar que a Janja nunca passou dificuldade, nunca teve. Pode ser que ela eventualmente precisou, ficou apertada com dinheiro aqui e acolá, teve algum. Pode ser. Mas ela, é uma vida que você olha assim e fala assim: não tem filhos. Como boa intelectual de esquerda socióloga, ela não tem filhos. Teve relacionamentos de longa duração. Segundo, porque eu perguntei tudo para a inteligência artificial, né? Foi casada? Relacionamentos de longa duração. Antes do Lula teve filhos, não tem filho. Então é típico, é bem estereotipada, aquela socióloga de esquerda, foi para um cargo público, depois gabinete de deputado e depois uma belíssima comissão já em 2003 em Itaipu. E depois disso, mais. Não passou a dureza que foi a vida da Michelle. Ela não sabe se comunicar. Ela, pelo que eu entendo, a Janja é da Umbanda. A Michelle é outra história. Família toda bagunçada, toda desestruturada. Aí vem o que os americanos chamam de whitewashing. Eles estão embelezando a história da Michelle. Quem está embelezando? O meio falou. O UOL, a Folha de São Paulo, a família Frias,
fez uma série, não foi um vídeo, um documentário, são 3 até agora, episódio 1, 2 e 3. E aí tem Gênesis, Êxodo, e tem mais, cada episódio tem um nome, Gênesis, que remete à Bíblia, Êxodo, e cada um contando como foi o começo dela, como a superação e o apogeu. Mostrando o quê? A jornada do herói. Não estão batendo na Michelle. Eles estão mostrando ela como vítima da circunstância, então ela sai de uma família da periferia, toda desestruturada, toda bagunçada. O pai saiu, abandonou a família, ela tinha que vender laranja aos 14 anos no Farol, e queria trabalhar, e foi para a igreja porque ela não queria ir para o tráfico, para as drogas, como pessoas ali, tal, tio, família, mãe, avó, sei lá. Então ela, apesar... A Folha está falando isso. Por favor, Eric. É inacreditável. A Folha está embelezando. E daí, depois de você escutar o vídeo, não vou passar todo o episódio, só o início do segundo episódio. É inacreditável. É Folha de São Paulo, UOL, falando isso. E vocês vão perceber. É a jornada da heroína. Passa. 3 minutos. Conheça agora Michelle Bolsonaro, mulher forte e sensível, dedicada à causa das pessoas com deficiência e que estará junto com Jair Bolsonaro trabalhando pelo Brasil. Michelle entrou na campanha de Jair Bolsonaro faltando 3 dias para o segundo turno das eleições de 2018. Bolsonaro estava à frente nas pesquisas contra Fernando Haddad do PT entre homens e mulheres, mas a vantagem dele era menor no eleitorado feminino. Menos de um mês antes, em 29 de setembro, milhares de mulheres tinham ido às ruas do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa protestar contra Bolsonaro. Somos mulheres, milhões e diversas. Bolsonaro é tudo que o Brasil não precisa. Por isso dizemos, ele não! O protesto Ele Não atravessou os oceanos e chegou até Lisboa. Infelizmente nunca votei em 15 anos e pela primeira vez nessa eleição eu vou votar. Ele não! Ele não! A ideia era lembrar às eleitoras o que Bolsonaro pensava e enfatizar suas polêmicas, incluindo a fraquejada, termo que ele usou para se referir ao nascimento da filha que teve com Michelle depois de ser pai de 4 homens. Michelle então foi à TV dizer que não era nada daquilo. Ela reforçou uma versão que a campanha de Bolsonaro tentava emplacar, de que ele era espontâneo, dizia o que vinha à cabeça, gente como a gente. O Jair, ele tem um brilho no olhar diferenciado, ele é um cara humano, ele é um cara que se preocupa com as pessoas, ele é muito brincalhão, muito natural, muito dado, ele é um ser humano maravilhoso. Quem conhece, quem convive, sabe que ele é assim. É o meu amor, né? Tinha uma razão a mais para Michelle estrear na campanha do marido. O entorno de Jair Bolsonaro teve notícias de que em grupos de evangélicos no WhatsApp surgiram críticas ao fato de ele ser católico. Questões morais e religiosas ganhavam cada vez mais destaque no debate público. O crescente eleitorado evangélico já era um fator de desequilíbrio no jogo político da nação com o maior número de católicos do mundo. A declaração de apoio de Edir Macedo, líder da Igreja Universal, pouco antes do primeiro turno, tinha dado uma aliviada na reputação de Bolsonaro junto aos evangélicos, mas era preciso mais. Em algumas cenas da propaganda, Michelle aparece usando uma camiseta preta com o desenho de uma cruz vazia. Quando a gente fala desse crucifixo, que ele é típico das igrejas evangélicas, que você não tem uma representação nem de santos, é a mesma ideia de Jesus crucificado, são vários símbolos que a Michelle vai lá e ela representa muita coisa. Essa é a jornalista Ana Virgínia Balussier. Para entender a importância dos símbolos evangélicos na eleição de 2018, eu resolvi pedir ajuda dela, que sabe tudo do assunto. Então, desci 2 lances de escada e cheguei à redação da Folha de São Paulo, que fica no mesmo prédio do UOL. Pode sim ter essa sinalização de que, olha, Jair não é, tá quase lá, mas eu sou a auxiliadora dele. Os dias em que Michelle Bolsonaro duvidou da própria fé ao ouvir do marido que queria ser presidente da República, decididamente tinham ficado para trás. Agora ela estava no jogo. Michelle Bolsonaro contrariou a trajetória convencional de uma ex-primeira-dama. Desde o fim do mandato do marido, ela não sai do noticiário. Da esquerda à direita há um consenso sobre Michelle.
Sua imagem não condiz com a de Bolsonaro. Se o ex-presidente é conhecido como um homem tempestivo, que fala o que vem à cabeça, quase descontrolado, Michelle é reputada como sóbria e enigmática. Por isso, resolvemos mergulhar na história dessa mulher. Queremos entender o trânsito de Michelle pelas igrejas evangélicas e por que, depois da atitude inédita de fazer um discurso na posse do presidente da República, ela não cumpriu a expectativa de ser uma primeira-dama com luz própria. Uma mulher séria e enigmática. Isso daqui é a Folha de São Paulo falando isso, gente. Por quê? Porque a Michelle tem uma coisa que o Lula tinha. E eles cobiçam e olham e falam, mas quem pode ser? A Damares e a Michelle. Um líder popular, uma mulher na cabeça. Eles têm fetiche em pôr mulher. Você pega lá ao meio, de vez em quando precisa ter uma mulher falando uma coisa, porque precisa, não é porque ela está lá credenciada a falar, porque vai agregar alguns casos, sim. Mas você vê que muitas vezes precisa deixar a mulher falar, mesmo que ela não sabia do assunto. Teve uma lá, não, porque a Damares... Pesquisa esse pedaço. Pesquisa da Damares. O que ela fala? É mesmo, não tinha visto aquilo. Então, assim, eles têm um fetiche em criar uma liderança feminina. A Damares e a Michelle falam com o público que eles não conseguem começar a entender. Nunca. Eles são ateus. As pessoas é tudo ateu. Se esse pessoal é ateu, para entender, eu sou um bicho ultra exótico, alguém que estudou e acredita em Deus. Um evangélico que fica gritando, falando em línguas, e tem toda uma liturgia própria, é muito distante. Se eles conseguem fazer o que eles fizeram com o Lula não é um cara de esquerda, o Lula é um cara materialista, vários falam, o Lula é um cara materialista, safo, esperto, queria se dar bem, achou um grupo, tomou um banho de loja e foi se adaptando. Chegou ao poder, voltou a ser o que era, aquele barbudão, tal, que eu tinha que fazer o personagem. Sempre gostou do bem bom. Sempre quis se dar bem. A Michelle, eles podem dar um banho de loja nela, adaptar, encaixar ele numa estratégia, colocar ela no topo do poder, ou tentar colocar ela no topo do poder. Por quê? Porque eles acreditam que dá para dialogar com a Michelle. A Michelle é uma pessoa mais administrável do que o Jair Bolsonaro ou que o Flávio Eduardo. Menos caótica na cabeça deles. Então, veja, não vou passar o documentário inteiro, fica muito longo, mas eles vão sempre embelezando a história. Ela veio, sim, de uma família cheia de problemas horrorosos, problemas gigantescos. Tio que faz assédio não, né? Fez maldade com criança, com coisa. Não, né? Alguns. Roubo, tráfico, estelionato, mas ela não. Ela buscou trabalhar e buscou a igreja para sair e conseguiu sair da periferia. E vai contando toda essa história, que é uma jornada do herói, no caso da heroína, até ela ir ao conseguir, via relações amorosas, chegar ao Congresso. No Congresso, ela conhece o Jair se apaixona e casa com ele. Tem tudo relatado lá, mas do jeito que eles vão contando, mostra uma coitadinha, ela teve que engolir o Jair, porque era senão, ele quer casar. Se você casar com ele, você sai, todos os seus problemas se resolvem. Então mostra ela, mas ela casou, como ela pode ser boa se ela casou com o Jair? Ela não tinha opção, olha de onde ela veio, todos os problemas se resolvem. Eles sempre vão mostrando que ela é vítima das circunstâncias e ela vai se superando e caminhando na direção correta. Esse é o documentário que a Folha, o UOL, fez, tá? Na minha interpretação. A valorização
Grupo Família Frias. Fernando Henrique anda de mão dada com Lula. Folha de São Paulo. Meio, Armínio Fraga, também. Fernando Henrique e Lula, pula de cabeça na piscina. Não é o pessoal ali do mais radical. Não é aquele pessoal que manda fuzilar, quer matar, não. O pessoal que frequenta, que o avô era do Clube Harmonia, porque eu falo os clubes de São Paulo, era do Clube Harmonia, ali dos Jardins, Clube Harmonia. O avô jogava tênis no Clube Harmonia, tá bom? Não era Pinheiros, não, Clube Harmonia, mais chique ainda. Então, o desenho todo é esse. Estão preparando a Michelle. Agora, qual seria a próxima etapa? Fizeram um documentário, estão construindo, abrir um canal de diálogo, principalmente nesse momento que ela ficou meio órfã. Saiu do PL, está meio que lambendo as feridas, é o momento, se alguém conseguir chegar, abrir um canal de diálogo, fazer a aproximação, eles constroem. Ela não precisa entrar no PT. Ela, fora do PT, ela pode receber o apoio desses grupos. A agenda dela, eles falam com todas a agenda dela, com exceção do aborto e tal, é 90% nossa. Pessoal com os grupos, minorias, Damares é 100% alinhada com minoria, a linguagem da Damares. Eu tive um problema, na famosa reunião que vazou, eu falei, povos indígenas, povos ciganos, só tem um povo no Brasil, porque a divisão de povos da nação brasileira é projeto da esquerda. Todo povo tem direito à autodeterminação. Se dentro do Brasil tem mais de um povo, você pode dividir o Brasil em vários países. E aí criar a pátria grande de toda a América do Sul. Então tem várias coisas que é discurso de esquerda. Em parte, eu acho que elas nem sabem que é de esquerda. Né? A Damares, a Michelle. Como ali mesmo falou, a Damares não existia na campanha. Nunca vi. A Michelle, ela só entrou na campanha, ela não acreditava que o marido fosse ganhar, ela era contra. Ela falou isso. No documentário, ela tem a voz dela falando isso. Fui uma mulher de pouca fé. 3 dias antes do primeiro turno que ela embarca. E eu fui conhecer, eu vi a Michelle, mas ela não participava. Né? Quando tem, na transição, tem a vitória, ela chega, preciso do ministério para a Damares. Como se fosse assim, sacola de compra. Todo um projeto, tudo que foi feito, planejamento, tem que adaptar para o ministério da Damares, entendeu? Então é isso. Essa aqui é por isso que ela não recebeu apoio porque ela era mulher, não recebeu apoio porque não foi planejado apoio para o projeto dela. Entendeu? Agora não tem projeto. Você veja, não tem uma proposta, não tem um plano de governo, não teve da última eleição. Qual foi o plano de governo do Bolsonaro para 2022? Não teve. Qual foi a proposta? Não tinha proposta nenhuma. Eu ganho e indico mais 3 ministros. A proposta era essa. Qual a proposta do Flávio? Flávio, chega lá e vai fazer o quê? Nada. Soltar o meu pai. Nada, não tem proposta, não tem mudança. Fazer mais do mesmo. Mais Bolsa Família, mais mulheres, mais leis feministas, mais. Agora, a Michelle não. A Michelle ela pode acelerar a agenda feminista de esquerda bastante. Por quê? Porque essa agenda desestrutura as famílias. Note, a Michelle tem uma família, ela é casada com o Jair e tem uma filha com o Jair, tem uma filha anteriormente fora do casamento, aí vocês escutem a história dela. A Damares também é uma coisa assim, não muito tradicional. Não tem muito exemplo, até a própria construção de quem elas colocam no imaginário, né? Que a mulher da periferia pobre, não estou falando que foi o caso da Michelle, foi. Mulher da periferia pobre, querendo tirar o pé da lama, que é mãe solteira,
que vai para a igreja e arruma um marido, um varão, chama varão, ele tem os termos, né? Zera a quilometragem. A mulher do Silas, no documentário, fala, não, tem os pecadinhos dela do passado, mas todo mundo tem e zera. O Bolsonaro falou, passou pelo Rio Jordão, limpou. Pô, é isso, tá bom? Então, essa é a análise, é isso que está em cima da mesa, acompanhar quem irá se aproximar da Michelle. Não é um trabalho para essa eleição, não é um trabalho para ficar claro o movimento em 2 anos. Eu acredito que essa eleição não irão agora, imagino, mas em 2 anos, para a próxima eleição, 2029, 2027, essa conversa irá acontecer. Ela terá em 2027 reunião com algum desses grupos mais sofisticados que seriam antigamente vistos como um PSDB de esquerda do PSDB, Fernando Henrique, tá? Esses grupos que gostam muito do Fernando Henrique. Irão se aproximar dela para tentar criar uma ponte e construir a nova Lula. Alguém que consegue se comunicar com uma parte do eleitorado, 15%, que a esquerda não faz nem ideia. Esse pessoal de esquerda, eles não comem cachorro-quente. Esse pessoal de esquerda não anda de ônibus, só anda de ônibus em Paris, pega o bonde em Lisboa, entendeu? Não consegue nem começar a pensar. O filho do Zé Dirceu, cara, não consegue nem começar a imaginar o que é ser office boy. Tá bom? E hoje em dia, por exemplo, as minhas referências de mulambagem, de ralar o bumbum na ostra, né, fazer, né, são diferentes. Entendeu? Pô, não sei se hoje em dia o pessoal come churrasco grego com suco. Entendeu? Não sei. Não sei quanto custa. Churrasco, na minha época, era 50 centavos. Não sei quanto custa. E isso gera empatia. Quando você olha para o cara, não, esse cara é dos meus. Ele sabe do que se trata. Beleza? Eric, tem mais coisa para mostrar aí? Tem. Peguei uma parte... parte... É de entortar a cabeça essa conversa? Essa conversa é de entortar a cabeça, Eric? Não é muito convencional, né? Mas aqui no Farol a gente não faz nada convencional, né? Abraão. Mas olha, quantas vezes a gente cantou coisa, cara, como essa daqui, e vai, confirma tudo, cara. Abraão, peguei mais um trecho desse documentário aí que mostra como a Michelle conheceu o Jair. Achei interessante. Então, tem 1 minuto e meio por aí. Vou pensar aqui, aí vocês no chat comentem e Abraão, se quiser interromper também para fazer um comentário, vamos lá. Conhece a história de Jair e Michelle Bolsonaro, mas pouca gente conhece o homem que ajudou a unir os dois. E existe um detalhe curioso. Antes de apresentar Michelle a Bolsonaro, esse homem foi o namorado dela. O homem é Átila Maia. Em 2005, quando conheceu Michelle, ela trabalhava numa loja de vinhos em Brasília. Uma jovem, uma moça muito bonita, unha da mão feita, unha do pé. Não era para estar carregando caixa de vinho, subindo e descendo escada. Átila tinha quase o dobro da idade de Michelle. Segundo ele, ajudou a jovem a fazer um curso de sommelier e a viver experiências inéditas. E aí a Michelle também nunca tinha voado, nunca tinha colocado o pé numa praia. Quando o relacionamento chegou ao fim, Átila ajudou Michelle a conseguir um emprego na Câmara dos Deputados. Foi nesse emprego que tudo mudou. Todos os dias, Michelle passava em frente ao gabinete de um deputado chamado Jair Bolsonaro. E aí ele viu a Michelle e se encantou por ela. Bolsonaro procurou Átila, disse que queria conhecer Michelle. Eu disse, Bolsonaro, você quer a Michelle pra quê? Qual que é o negócio aí? Me explica isso. Não, eu quero casar. Então tá bom, então deixa comigo que eu vou resolver isso. Michelle inicialmente não teria se interessado, mas Átila resolveu interceder. Digo, Michelle,
o cara quer casar. De um lado, pode ser a solução de todos os seus problemas. Agora, cabe a você dar uma assimilada e ver se realmente vale a pena ou não. E isso aí é você que tem que fazer, porque eu não vou fazer isso. Eu acho que vale a pena. Anos depois, Michele se tornaria a primeira-dama. Bolsonaro chegaria ao Palácio do Planalto. Sem o serviço de cupido do brigadeiro, a história recente do Brasil poderia ter sido bem diferente. Esse e outros personagens importantes na trajetória de Michele Bolsonaro você conhece em Michele, podcast original UOL Prime, disponível. Enfim, bonita a história, hein? Bonita. Lembrando que eles estão sempre fazendo whitewashing, né? Eles estão sempre dourando a pílula. Tem mais caroço nesse angu aí. Tem mais caroço nesse angu aí. Mas mostra, pô, como é que... Se ela é razoável, porque estão tentando vender a imagem da Michele como líder para a esquerda. Se ela é razoável, como é que ela foi se juntar com o Bolsonaro? Michele, se você casar com ele, todos os seus problemas estão resolvidos. Entendeu? Lembra, a esquerda é materialista, tá? É 100% materialista. O Karl Marx se apresenta materialismo, não tem transcendental. E tem vários detalhes ali, lembrando que eles estão sempre dourando, fazendo de uma forma mais palatável. Eles estão criando a jornada do herói, eles estão criando uma história, um fio condutor para transformar. Se essa conversa do ano que vem, que irá acontecer, der certo, transformar ela na nova liderança de esquerda. De esquerda, desse grupo aí. Esse grupo aí, Família Frias, Família Marinho, esses caras daí. Abrão, a gente mostrou aqui na semana passada o Kassab já falando, né? O Kassab falou assim, não, se a Michele quiser... estamos... Eu vou pegar esse vídeo aqui, vou ver se eu pego aqui para passar. Bem lembrado. É que eu não vi ninguém falando disso. Porque o Kassab conversa com essa turma do bem. O Kassab conversa com essa turma do bem. Bem lembrado. Muito bem lembrado aqui. Peguei aqui, deixa eu colocar, porque aí a gente já dá como já vai ficar um corte para amanhã, já fica tudo... Mas se der acolheria, Michele Bolsonaro, na hipótese dela sair do PL... Detalhe, o UOL também, tá? É canal da UOL, de novo, que já tem esse documentário da Michele. Família Frias. Pensou. Família Frias. Esse outro que eu coloquei também é do UOL, e é uma musiquinha... E a mulher fala como se fosse uma propaganda política mesmo, sorrindo. E aqui, de novo, o jornal da UOL aqui, que eles fazem todo dia, Kassab falando, vamos lá. Mas o PSD acolheria a Michele Bolsonaro na hipótese dela sair do PL. Ela já deixou o PL mulher, não se sabe ainda qual vai ser a posição dela nessa campanha, mas passada a eleição, o PSD vê espaço para uma Michele Bolsonaro conseguir a trajetória política dela, independentemente da família Bolsonaro? Depois da eleição é outra história, não é? Eu aqui não posso manifestar, dar minha opinião se ela vai sair, não vai sair, mas ela é uma figura, é uma pessoa respeitada. Como primeira-dama, ela teve um trabalho de articulação junto às mulheres, não é? Partidariamente e também nos programas sociais do governo, ela... tem esse trabalho junto aos evangélicos, não é? Isso tudo dá a ela uma dimensão de participação num processo político bem razoável. É evidente que seria muito bem acolhida. E... Pô, mas o PT iria... Cara, primeiro que não é o PT. Você tem que entender o PT como uma das marcas desse grande guarda-chuva da esquerda. Como falar... Mas a Volkswagen, cara, pode ser a Volkswagen, pode ser a Audi, pode ser a Fiat, pode ser MAN, pode ser Lamborghini, pode ser Porsche, é tudo do mesmo conglomerado, cara. Você tem que ver quem é o sócio controlador dessas empresas. Então, uma parte, ela pode sair pelo PSB, que é o partido do Kassab. Pô, Abraão, mas o PT faria uma coligação com o PSB? Pô, cara, fez com o PL. O Lula chegou ao poder abraçado com o Valdemar. Era PT-PL na chapa. PT presidente, PL vice. Eu acho que ela está sendo preparada não para vice, hein? Mas vai para o topo. Estão empurrando ela para o topo da esquerda. Estão empurrando ela para o topo da esquerda. Muito bem lembrado, Eric. Abraão, só para dar mais uma reforçada nisso aí que você falou, tem uma matéria que saiu ontem, que é essa aqui, ó.
Ô, caramba, peraí que eu tenho que atualizar, porque eu não pago aqui, ó. Faz bem. Lula ganha apoio de 5 dos 13 palanques do PSD de Caiado. Ele vai ficar me cobrando aqui, mas já deu pra entender, né? 5 dos 13, metade do PSD, que é o partido do Caiado, que o Kassab é vice, Kassab. né? Já falou que metade é do Lula, cara. Metade é do Tem uma Lula, dúvida. metade é do Caiado. Tem a menor dúvida. É importante as pessoas não se prenderem ao partido, entendeu? O partido é a marca. Então você pega Porsche Cayenne, é o mesmo carro lá, tem o Touareg, tem a versão Volkswagen do carro, tem a versão Audi do mesmo carro, tem a versão Porsche do mesmo carro, cara. Não se prenda à marca. Não, mas o cara é do PT, o cara é do PDT, o cara é do PSB, o cara, para. Olha quem é o sócio controlador. O sócio controlador que está querendo trazer Michele para o conglomerado, família Frias. E a família Frias já levou para dentro esse projeto, que eu peguei no meio. Meio é Armínio Fraga, é Itaú, é um monte de gente do mercado e Kassab, que o Eric pescou aí, olho muito bom, Eric. Pescou o Kassab, lembrou do Kassab. Mas o Kassab não é de esquerda. O Kassab é um centrão horroroso, historicamente. Topa, né? E ele fala, eu não sou esquerda nem direita, eu sou do que aparecer para ele. Fala isso. Sentiu a oportunidade, o Kassab. Você falou do cheiro de sangue na água, né? Tubarão, né? Kassab é um tubarão. Tem dois bichos que percebem o sangue na água. Na água salgada é tubarão, na água doce é a piranha. Pois é, por falar em bicho que sente cheiro de sangue na água, Abrão, enquanto a Michele está sendo massacrada pela direita bolsonarista, PL, etc., Janja defende Michele e Damares. Misoginia não tem lado. Essa daqui também é dessa semana, ó, dia 13. E isso é importante vocês perceberem a diferença, entendeu? Ela não tem capacidade de dialogar com essa mulher da periferia, mãe solteira, evangélica. Não tem menor. Não dá nem para começar. O passado dela, a religião dela, é tudo o oposto dessas mulheres. O oposto. É isso aí. Mais alguma coisa? Não? Para você que fica por aqui, agradeço a atenção, pense a respeito de tudo que foi dito, confira depois o nosso grau de acerto nos últimos anos, o que a gente vem dizendo e como tem se materializado. Como palavras, ideias acabam se espalhando. Desde o narco-estado, que o Arthur escreveu um livro lá atrás, falou, mostrou tanta coisa, tá? Que a gente cantou, que o Bolsonaro não seria eleito, que o Bolsonaro não ganharia eleição por causa da taxa de câmbio, por causa... Estamos descrevendo tudo há tanto tempo. Estamos cantando mais uma pedra aí, gente. Acompanhem. Muito obrigado. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.